Oi, gente. E aí? Estão preparados para o livro A Abundância? Bom, eu espero que sim. Esse será o nosso terceiro livro deste canal, né? Leitura compartilhada. E para quem está chegando agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E nós vamos iniciar um novo livro hoje, que é este livro aqui, A Abundância. Nós já lemos O Poder do Hábito, A Coragem de Ser Imperfeito. E por que eu vou trazer a abundância agora? No primeiro livro, O Poder do Hábito, a gente falou sobre os nossos hábitos e como eles influenciam nossa vida, nas empresas e até na sociedade. Então ele fez todo um percurso de dentro para fora, né, do indivíduo até a sociedade, e como a gente pode mudar esses hábitos, porque é quando a gente muda as pequenas coisas da nossa vida é que a gente pode alcançar grandes coisas. Na verdade, às vezes a gente fica sonhando com grandes objetivos e esquece de dividir esses objetivos em pequenas metas para a gente chegar nesse grande objetivo. Não dá para a gente saltar direto para lá. Um exemplo simples: eu quero perder 10 quilos. Antes de eu perder esses 10 quilos, eu vou ter que perder 1, 2, 3. E para eu perder esses 10 quilos, o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar atividade física, eu preciso me alimentar melhor. Então, quais são os passos para chegar nesse objetivo maior? O que eu preciso fazer? Então, os hábitos, eles nos ajudam dentro disso. No segundo livro, a gente falou sobre a coragem de ser imperfeito. Então, ele foi um mergulho de autoconhecimento. Trouxe várias coisas que eu acredito que vocês talvez nunca tivessem pensado. Eu, pelo menos, muitas coisas do que eu compartilhei com vocês, eu nunca sequer tinha pensado, sobre a diferença de culpa e de vergonha, humilhação, constrangimento, sobre assim, a gente sabe da nossa dificuldade de estar vulnerável, mas nunca tinha pensado nos escudos, né, que nos levam a nos proteger de não ficar vulnerável, né, a alegria como um mau presságio, o perfeccionismo, o entorpecimento. Eu nunca tinha pensado na forma que ela traz, né, dentro da pesquisa dela, tudo isso sobre a coragem de ser imperfeito, de entender que sim, nós não somos perfeitos, mas sim, nós temos o nosso valor. Então, agora nós vamos para a abundância. Por quê? A abundância, ela vai trazer fatos, trabalhos, ações que estão sendo feitas neste momento, com o objetivo de melhorar os padrões globais. Então, pode ser que você fale assim, mas por que nós vamos falar sobre o mundo, né? Mas a verdade é que a gente está, né? O mundo foi globalizado, nós estamos vivendo aí uma grande crise, né, da pandemia, e ela é mundial, né? E como que a gente pode ter uma perspectiva positiva das coisas que vêm acontecendo, né? Mesmo tendo tantos problemas, né, ao nosso redor mesmo. Então você pode pensar, mas a minha vida já é tão difícil, né? Eu já convivo com tantos problemas, é difícil no meu trabalho, é difícil na minha família, já vivo com tantas coisas, como que eu vou ainda me preocupar com o outro? Mas a verdade é essa: quando a gente começa a melhorar a nós mesmos, é quando a gente começa a pensar no outro, a melhorar o outro. Pois, como eu já disse algumas vezes, aqui nós fazemos parte de uma única raça, a raça humana, é uma unidade. Então, independente de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo que você estiver, quando a gente começa a se preocupar em resolver problemas da sociedade, é quando a gente começa a pensar em ter uma vida realmente melhor. Então, hoje eu não vou me estender muito, eu vou ler só uns trechinhos sobre as notas dos autores, né, desse livro. Coincidência ou não, não sei, né, quem acredita em coincidência. Esse livro também foi lançado em 2012, assim como O Poder do Hábito e A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é um livro de 2012. E os autores, o Peter Diamandis e o Steven Kotler, eles que escreveram esse livro, A Abundância. O Peter Diamandis, eu vou ler. Gente, eu tenho que confessar para vocês, tem um desafio muito grande nesse livro aqui, porque eu quis muito compartilhar ele com vocês, mas ele tem várias palavras escritas em inglês, tem várias coisas, então eu vou me enrolar nessas palavras, porque infelizmente inglês ainda está na minha lista de desejos para aprender. Então,
Eu já peço desculpas de antemão e cada vez que eu pronunciar uma palavra em inglês totalmente errado, vocês já me desculpem, porque eu não sei pronunciar corretamente. Então, vou ler um pouquinho aqui do que é o autor Peter Diamandis. Fundador e reitor da Singularity Universidade da Singularidade. Eu vou traduzir em português que é mais fácil. Instituição do Vale do Silício, mantida em parceria com a NASA, Google, Autodesk e Nokia, assessora as mais importantes empresas do mundo na utilização de tecnologias exponenciais e de inovação para acelerar o crescimento das organizações. Formou-se em genética molecular e engenharia espacial pelo MIT e em medicina pela Harvard. Esse é o Peter Diamandis. Steven Kotler, autor de best-seller e jornalista premiado. Ele já escreveu vários livros e muitos artigos seus já apareceram em mais de 60 publicações como The New York Times, Magazine, Discover, Popular Science, Outside. Também escreve regularmente para o blog psychologytoday.com. Então esses são os autores. E os dois se conheceram no ano de 2000 e desde então eles compartilham de várias ideias. Até que em 2010 eles começaram a escrever esse livro, A Abundância, que foi lançado em 2012, mas que chegou para nós aqui a tradução por volta de 2015, se eu não me engano. Então, eles estão trazendo coisas muito, muito atuais, algumas informações que às vezes a gente nem imagina que já estão sendo feitas pelo mundo aí afora. Porque, como eu já disse em outros vídeos, a nossa cultura brasileira, ela tá muito atrasada. A gente tem muita coisa que a gente ainda não compreende, não entende, porque é uma questão cultural, uma questão de que não chega a informação para as grandes massas, né? Tem um pequeno grupo de pessoas que tem esses conhecimentos, mas ele não é propagado, ele não chega para todo mundo. Então, a minha intenção com esse canal é trazer conhecimentos que às vezes a gente não tem acesso. Eu mesma, muita coisa que eu já li um pouquinho desse livro para poder ter a ideia de compartilhar com vocês. Eu ainda não terminei a leitura, porque a ideia é terminar com vocês, mas ele traz muitas informações que você fica, nossa, isso já está acontecendo no mundo? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, é sempre a minha intenção enquanto professora, né? Porque quando a gente é professora, a gente não faz nada sem uma intencionalidade, né? Sem uma coisa por trás daquilo. Então, além de compartilhar a leitura com vocês, é trazer sim essa reflexão. Então, eu trouxe a reflexão sobre os hábitos, eu trouxe a reflexão sobre nós mesmos e agora eu vou trazer essa reflexão sobre os padrões globais do mundo. Então, muitas das coisas que ele traz aqui nesse livro são coisas que não estão acontecendo no Brasil, mas são coisas que poderiam estar acontecendo aqui, ou às vezes estão acontecendo em lugares que a gente ainda não sabe. Então, eu vou compartilhar com vocês, vou ler 2 trechinhos para vocês entenderem qual que é a ideia dos autores. Tá? Hoje eu só vou falar sobre a nota dos autores. Isso cria um desafio para nós os autores, né? Já que a abundância é uma história otimista. Em seu núcleo, este livro examina os fatos objetivos, a ciência e a engenharia, as tendências sociais e as forças econômicas que vêm rapidamente transformando o nosso mundo. Mas não somos tão ingênuos a ponto de achar que não haverá obstáculos ao longo do caminho. Alguns serão grandes obstáculos, crises econômicas, desastres naturais, ataques terroristas. Durante esses períodos, o conceito de abundância parecerá distante, estranho e até absurdo. Mas uma breve observação da história mostra que o progresso continua através das épocas boas e ruins. Então, ele mesmo já fala aqui, né, que essa fase que a gente está vivendo, que eu estou trazendo esse livro para vocês podem falar assim, nossa, ela está vindo falar de abundância nesse tempo de pandemia, nessa época, mas eu quis aproveitar, né, nós estamos aí na virada, né, de 2020, começando 2021, para trazer mesmo um conceito otimista, de esperança de que sim, o futuro é melhor do que a gente imagina e a gente precisa ter esperança sobre isso. E aqui também eles vão responder por que a gente deve se importar, né? Falar, mas por que eu tenho que me importar com o outro? Então, eles vão falar um pouquinho do que eles pensam. Então, a pergunta é, eu devo me importar?
A resposta curta é sim. A época do isolamento passou. No mundo atual, o que acontece lá fora tem impacto aqui dentro. As pandemias não respeitam fronteiras, as organizações terroristas atuam em escala global e a superpopulação é um problema de todos. Qual é a melhor forma de solucionar esses problemas? É aperfeiçoar os padrões de vida globais. E eu não sei se vocês repararam que aqui ele já fala em pandemia, ó. As pandemias não respeitam fronteiras. Então esse livro foi um livro que foi escrito em 2010, lançado em 2002, e ele já fala sobre pandemia. Então a gente tem que se importar sim, porque o que acontece lá fora reflete aqui dentro, que é o que aconteceu com a pandemia, né? Começou lá na China e veio para a Europa e chegou até nós. Então, assim como as pandemias, os problemas políticos, os exemplos, as outras coisas também chegam até nós. Então a gente precisa se preocupar sim. E aí ele ainda diz mais, né? Então ele fala, além disso, a maior ferramenta de que dispomos para enfrentar os nossos grandes desafios é a mente humana. A revolução da informação e comunicação, agora em andamento, está se espalhando rapidamente pelo planeta. Nos próximos 8 anos, 3 bilhões de novos indivíduos estarão se conectando à internet, aderindo à conversa global e contribuindo para a economia planetária. Suas ideias, às quais nunca tivemos acesso antes, resultarão em descobertas, produtos e invenções novos que beneficiarão a todos. Então, olha que interessante, ele fala em 8 anos teremos esses 3 bilhões de pessoas acessando. E 8 anos se passaram. E nós estamos aqui. Então, o que o YouTube, que é a plataforma que eu faço esses meus vídeos, o que ele nos proporciona? Ele nos proporciona voz. Então, muitas pessoas que não tinham voz, que não eram ouvidas, agora elas são ouvidas. Então, sim, a gente tem um monte de coisa ruim e um monte de coisa boa, como a gente já falou em outros vídeos. O que nos cabe é avaliar o que tem de bom realmente aqui e o que tem de ruim realmente aqui e filtrar essas informações e levar para a nossa vida aquilo que nos faz sentido. Então, o nosso maior valor é a nossa mente, são os nossos pensamentos, é a forma como a gente age, não só com nós mesmos, mas com o outro. E às vezes uma pessoa comum, né? Às vezes a gente pode pensar porque a gente tem esse pensamento de vítima, né? Como diz lá no outro livro, de que eu não sou capaz disso, eu não consigo. Então, às vezes, esse pensamento de eu sou apenas uma pessoa comum, eu não vou mudar o mundo, pode ser uma barreira, pode ser um escudo aí que a gente está fazendo, porque a gente pode sim ter uma ideia que vai mudar o mundo. Pode ser que eu não tenha essa ideia, ou você que está me ouvindo não tenha essa ideia, mas alguém do seu lado pode ter essa ideia, e às vezes com essas palavras que ele traz, né, que o autor traz, já pode despertar em você esse desejo de ter essa ideia, né, de querer mudar o mundo. E às vezes, gente, não precisa ser nenhuma ideia mirabolante, não. Às vezes uma ideia simples pode revolucionar alguma coisa. Então, eu espero que vocês gostem desse livro Abundância. Na semana que vem eu vou trazer o primeiro capítulo, né, a perspectiva histórica, e espero contar com a companhia de vocês nessa viagem que vai ser bem longa. Ele é um livro bem longo, tem vários capítulos, e conto com vocês. Um beijo e até a semana que vem.